Boa noite novamente. Boa noite aos internautas também. Hoje a gente vai dar prosseguimento no livro Palavras de Vida Eterna, que a gente segue aqui na casa, né? A lição é número 132, com o título Diante da Providência. E é com grande satisfação que estou aqui mais uma vez, para a gente estudar um pouco mais, para a gente tentar entender o que nos acontece, os porquês, tantos porquês que a gente tem, né? Nós nos perguntamos todo instante. E essa leitura, como todas as outras, né? É uma leitura confortadora. Ela nos conforta. Como a doutrina espírita também. Eu sempre falo isso, né? A doutrina espírita, ela nos conforta. Ela nos pega no colo. Quando a gente começa, não a doutrina espírita, né? Aquilo que Jesus veio deixar para a gente. Ele nos pega no colo. Mas a doutrina espírita, ela tem uma forma mais suave da explicação das coisas, né? Mais suave, mas ao mesmo tempo sem mistérios. Tudo que a gente quiser saber, a gente pode. É claro que, com todo respeito, né, ao nosso Pai Celestial, como a gente tem com os nossos pais aqui da Terra, devemos ter com Ele também. Podemos nos perguntar, sim, quantas vezes quisermos, mas com esse respeito, né, que devemos ter por Ele, que devemos ter por toda a divindade, por aqueles que nos ajudam também, nossos mentores espirituais, que estão sempre do nosso lado também, tentando nos mostrar o caminho mais certo, o caminho mais suave, o caminho mais tranquilo, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Então, vamos lá. Diante da providência. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Está em Paulo, Timóteos 2, capítulo 2, versículo 15. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentileza, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça, e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros, e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por sua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a Deus, perante a lei. Atende cada um aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de que se envergonhar. Gente, essa leitura aqui para mim foi um conforto. Conforto por quê? Porque ele fala aqui justamente que, às vezes,
Nós não precisamos de tantas coisas assim para provar que fazemos algumas coisas, né? Que fazemos muito. Ele fala, né, do nosso trabalho aqui. Nós temos a obrigação de cumprir o nosso trabalho aqui, a nossa missão aqui. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, né? E todos nós temos missões aqui a ser cumpridas. Até mesmo missões que nós aceitamos antes de chegar aqui. Nós fazemos um contrato espiritual lá com a divindade. Então, ele fala justamente nessa leitura que nós não precisamos de nos preocupar tanto, entre aspas, nos preocupar como? De realizar grandes coisas, grandes obras, porque às vezes a gente tem esse pensamento, né, que para a gente ser bom, para a gente se destacar e tal, eu tenho que ter feito grandes obras. E ele está falando na leitura justamente o contrário. Cada um de nós temos uma missão a ser cumprida aqui, né? E aí a gente pensa, mas eu não sei qual que é a minha. Às vezes, a gente não sabe mesmo, porque muita coisa não nos é permitido saber para o nosso próprio resguardo, né? Mas pela nossa vivência, pelo nosso dia a dia, né, aqui na Terra, nós podemos, sim, imaginar o que estamos passando, o que já passou e o que ainda vamos passar. Certo? Então, quando ele fala aqui, ó, contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, ele não está esperando de nós esse supremo destaque espiritual, sabe? Porque muitas vezes nós estamos atrás disso, desse supremo destaque espiritual. Não é isso que ele quer de nós. Ele simplesmente quer que nós fazemos cumprir o nosso serviço aqui. Porque nós temos. Nós temos muita coisa, muita demanda a resolver. E esse serviço que ele fala não é somente o nosso trabalho de ter que sair para trabalhar e ganhar o nosso dinheiro no final do mês. É esse também que ele está falando. Mas serviço e trabalho é tudo aquilo que eu faço em prol do outro. Certo? Se eu estou num trabalho voluntário, é um trabalho. Se eu estou num trabalho onde eu não recebo, por exemplo, o trabalho da dona de casa, é um trabalho. Se eu faço alguma coisa em benefício ao outro, é um trabalho. Tudo isso é considerado um trabalho. Né? Então, nós temos que começar a ter uma visão diferente também do que seja um trabalho. O amigo da gentileza, cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento, ele está falando aqui de Paulo, né? Que foi o Paulo que falou, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar. Nós não temos que nos envergonhar. Nós temos sim que melhorar. Porque como a gente está no processo evolutivo, nós não temos que nos envergonhar porque o Pai, ele sabe de tudo. Nós vamos ficar com vergonha dele? Ele sabe de tudo. E ele nos vê justamente como nós pais aqui na Terra, vemos, por exemplo, os nossos filhos. Nós, em relação a ele, nós ainda estamos engatinhando. Somos crianças ainda. Nós estamos no processo. Alguns um pouco mais na frente, outros mais atrás, mas estamos no processo. Certo? Então, nós aqui, como pais, né? Por exemplo, com a criança... vamos colocar uma idade aí de 3 a 5 anos, né? As coisas que essa criança
faz. Nós que somos pais, nós compreendemos que aquilo ali ele está realizando por causa da sua pouca idade. Concordam? Então, um filho de 4 anos ou de 3 anos, ele vai fazer uma molecagem? Vai fazer alguma besteira? Nós não vamos ficar magoados com um filho de 4 anos, vamos, porque ele fez uma bobagem. Ele só tem 4 anos. Da mesma forma, é o olhar de Deus para com a gente. Ele não se sente magoado quando nós fazemos alguma coisa de errado. Como às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu pequei, então Deus está magoado comigo. Não é por aí. Por que não é por aí? Porque como ele nos tem dessa forma, ele nos vê como crianças que ainda estamos caminhando, ele sabe que muitas vezes a gente fez por causa ainda da nossa aptidão, né? Nós ainda estamos, vamos falar assim, atrasados, e ele já sabe de tudo, ele sabe o processo de cada um, ele sabe, né, em que nível está cada um de nós. Então, por isso que não cabe, por exemplo, a vergonha, né, que ele está falando aqui, que não tem de se envergonhar, e às vezes também não cabe eu pensar que eu magoei. Essa mágoa, entre aspas, né, de que eu pequei, é da nossa própria consciência. Porque na maioria das vezes, quando a gente erra e quando a gente faz alguma coisa que não foi bacana, a nossa própria consciência é ela que nos cobra. Então nós temos que reaver com ela, com a nossa própria consciência. Esse julgamento que às vezes a gente tem na nossa mente, né? Você fez isso, você fez aquilo. Isso tudo acontece dentro da nossa própria consciência. Você vai ser salvo, você não. Aqui mesmo a gente passa dias, às vezes, gloriosos, né? Que parece que estamos lá no nosso lar. E tem dias que passamos muito difíceis. E a gente vive isso tudo aqui mesmo na Terra. Não precisa passar para o lado de lá para se viver isso. Nós estamos nesse processo. Certo? Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Sabe por quê? Ele não está esperando santidade da gente, que ele sabe que nós não somos santos. Porque se fôssemos, a gente nem estaria aqui, concorda? Então, ele não está esperando isso de nós. Ele sabe exatamente o que a gente passa, o que a gente precisa, o nosso processo evolutivo, ele sabe tudo. Então não adianta, às vezes, a gente, às vezes até mentir para a gente mesmo, né? Porque muitas vezes as nossas fraquezas e as nossas demandas, a gente esconde, porque às vezes é doloroso para a gente. Mas o esconder também não vai resolver a situação. Temos as nossas qualidades e temos os nossos defeitos também, as nossas demandas. E é aí que a gente vai procurar, né, caminhar e tentar resolver essas demandas. E como que a gente começa a fazer isso? Primeiro é aceitando que eu não sou totalmente bom e eu não sou também totalmente mal. Nós somos uma mistura. Não igual a gente assiste, né? O herói e tem o vilão. O herói é o super bom e o vilão é o super mal. Não é assim. Nós sabemos que nós temos o nosso lado que nós temos que trabalhar, que não é bacana, que não é bonito. E a gente sabe exatamente onde fica. Então, sem processo de culpa,
A gente deve sim tentar ir tirando isso de dentro da gente e trabalhando essa parte que às vezes é tão difícil de ser superada, de ser trabalhada, né? E muitas vezes, né, na psicologia, na psicanálise, se fala muito do inconsciente. Muitas vezes, quando o processo, né, vamos falar assim, dessa encarnação aqui, tá difícil? Então, algumas coisas a gente consegue mandar para o consegue não. A gente manda automático para o inconsciente. Então, o inconsciente, alguns lugares vocês vão achar até escrito subconsciente, mas não se fala mais subconsciente porque ele não está por baixo, ele é a maior parte nossa. Então, muitas vezes é automático. E aquilo que a gente, às vezes, vamos supor, a gente passa por uma fase complicada e aquilo foi muito difícil, a gente bloqueia e manda para o inconsciente. Mas só que enquanto estiver lá no inconsciente, eu não tenho como mudar nada. Então, esse processo, ele tem que ser trabalhado e ir saindo devagarinho desse inconsciente, que é essa parte que a gente não tem domínio, para ir chegando devagarinho na nossa consciência. Porque quando chegar na consciência, eu já tenho domínio. Já falo, opa, peraí, isso aqui não está bom desse jeito, não. Isso aqui eu posso mudar. Por quê? Porque eu já tenho consciência daquilo. Certo? Então, isso acontece muito, viu, gente? Muita coisa que nós fazemos, o Freud falava isso, muitas das coisas que nós fazemos inconscientemente. Atos, às vezes, até que são automáticos, né? Nós fazemos inconscientemente. Tudo no automático. Mas nós temos que começar a colocar essas coisas a vir no consciente. Certo? Até mesmo coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente parar o carro em algum lugar, eu tenho que usar o meu alarme, ou se não tem alarme, eu tenho que usar a chave para poder fechar o carro. Daí, se eu perguntar para vocês, quando vocês pararam o carro de vocês agora para poder adentrar essa casa, todo mundo trancou o carro? Todo mundo acionou o alarme? Aí você vai parar para pensar e falar assim, não, eu acho. Será que eu acionei? Porque está no automático. Então, gente, voltando, né? Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Essa questão aqui das penitências, rituais, né? Isso aqui é uma coisa que ainda é um pouco polêmica para a gente, né? Polêmico por quê? Porque às vezes a gente ainda está muito ligado nisso, né? Aí você fala assim, não, mas puxa vida, eu sou espírita, né? Então não posso ficar fazendo essas coisas. De penitência, de rituais, né? E tudo mais. Mas nós não podemos esquecer, gente, também, né? Que a maioria de nós viemos do catolicismo, né? A maioria, nós viemos do catolicismo. Pelo menos assim, os mais velhos aí, né? De mim para cima, para baixo, aliás, nós viemos do catolicismo. Mas o interessante é que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros que nos ensinam muito sobre a doutrina, a gente vai passando por um processo, às vezes, de já não precisar tanto dessas coisas mais. Mas não se afobem se ainda precisarem. Eu tenho amigas que são espíritas que têm santo em casa. O que tem?
Vai da personalidade, da necessidade daquela pessoa naquele momento. Porque isso ainda é muito enraizado ainda na gente, né? Esse instinto, às vezes, de ter imagens, de rituais. A doutrina espírita não tem ritual, né? O ritual que a gente tem é de assistir as palestras, de estudar. Mas ela não tem dogmas. E isso, para mim, eu vejo como uma libertação, certo? Aqui não tem ninguém maior que o outro. Eu estou aqui em cima, por quê? Porque eu estudei um pouco, eu li, tentei entender, né? Estudo a doutrina espírita desde os 17 anos. E então, eu acho que eu já consigo falar alguma coisa para vocês. Mas é só isso. Não tem hierarquia. Então, para mim, o meu modo de ver, né? Isso para mim é libertador. Agora, é interessante, né? Que aí ele fala assim, ó. E nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Ele não quer bajulação, porque ele não precisa. Nós é que queremos ser bajulados a todo tempo. Receber elogios, sermos bajulados, sermos paparicados, para o ego da gente se exaltar mais ainda do que ele já é exaltado. Nós é que temos essa necessidade de sermos bajulados. Deus não. Para quê? Qual o significado dessa bajulação? E outra que eu fiquei pensando, né? A relação da penitência, por exemplo. Eu não estou falando que é certo ou que não é, tá, gente? São modos diferentes de se observar e de ver. Aquele que ainda precisa e aquele que já se libertou. Entende? Estou falando qual que é certo e qual que é errado, porque isso não existe. Depende da personalidade da pessoa. Da aptidão dela, né? Mas, por exemplo, quando eu faço uma penitência, aí eu fico pensando, né? Ó, é como se a gente tivesse uma conversa com ele, né? Então, aqui, ó. Ó, se você fizer assim, assim, assim para mim, se você salvar o meu filho, eu vou fazer isso. Aí, se você não salvar o meu filho, aí eu não vou fazer isso. Então, se você salvar o meu filho, vou lá na igreja, lá na Nossa Senhora Aparecida, e vou caminhar de joelhos, tal. Se você salvá-lo. Se não salvar, não faça isso não, tá? O que vocês acham disso? É um contrato, né? Será que nós temos... Isso é meu, tá, gente? Eu estou falando agora. Já é do meu pensamento. Será que nós temos esse direito de fazer esse contrato com ele? Aqui, ó. Se você salvar fulano, viu? Se me ajudar a passar na prova, aí eu vou fazer penitência tal. Eu vou parar de comer carne 1 mês. Mas, se você não me ajudar, aí eu não vou parar não, tá? É só se me ajudar, porque se eu não passar também, eu também não faço, não. Como assim? Olha a gravidade do negócio. A gente faz isso, é com nós aqui, né, não? Ó, fulano, se você fizer isso assim, assim, eu faço assim para você, né? Ó, fulano, se você me ajudar em tal coisa assim, assim, aí eu te ajudo em tal coisa. E a gente se ajuda. Tudo bem. Mas você falar isso com ele, você fazer esse tipo de contrato com ele, vocês me perdoam, viu, gente? Se alguém não concorda, também não precisa concordar com tudo, né, que a gente fala aqui, né? Mas a minha visão sobre a questão da penitência é justamente essa, tá? Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência.
Honrado nas obrigações bem cumpridas. Então, trabalhador de reta consciência. O que seria essa reta consciência, gente? Trabalhador de reta consciência. Eu não acabei de falar que é a nossa consciência que manda tudo? A gente vive tudo é dentro da nossa consciência? Até mesmo o pecado é dentro dela, porque é ela que nos cobra. Então, se a gente tem essa consciência, entre aspas, reta, nós conseguimos deitar, né, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, é isso que ele quer da gente. É essa consciência reta. O trabalhador de consciência reta. Porque é dentro dela que acontece tudo. O julgamento não vai ser ele que vai descer aqui e vai falar assim, você está salvo. Você não. Você vai para o umbral. Você vai lá para o nosso lar. Não é. Não é. A salvação é nós mesmos que vamos resgatar para a gente. Não existe o castigo que às vezes a gente pensa, eu fiz isso, por isso que estou sendo castigado. Não é, não. O castigo é a nossa própria consciência nos cobrando, certo? Se queres, só uma observação, gente. Vocês que já viram o filme Nosso Lar, né? Ou já leu o livro, encaixa justamente nisso que a gente está falando, que não existe o pecado. Sabe por que não existe? Pelo seguinte, André Luiz desencarnou, era um médico, né? Passou por vícios, vícios da bebida, do cigarro, mas era um médico, né? E aí, vamos falar assim, ele cometeu vários pecados, entre aspas. Quando ele desencarnou, ele foi para o umbral primeiro. Ele ficou lá um certo tempo no umbral, né? Eu não sei exatamente qual foi o tempo, mas ele ficou um tempo no umbral. E depois, a sua mãe, que estava lá desde que ele chegou para resgatá-lo, para ajudá-lo. Ah, tá, então ele cometeu pecado. E aí a sua mãe não foi lá ajudá-lo quando ele desencarnou. Ele não teve ajuda porque ele pecou. Foi isso? Não. Desde o primeiro dia que ele chegou lá no umbral, ela chegou para tentar dar a mão para ele, para tentar ajudá-lo. Mas a energia, a vibração dele estava tão aquém da mãe que os dois não conseguiu essa conexão de energia mesmo para estarem juntos. No entanto, vocês lembram da parte aonde ela chega para resgatá-lo, para ajudá-lo a levantar daquele sofrimento, a sair daquele sofrimento terrível? Ele não a vê. Por muito tempo, ele passa num umbral sem enxergar a mãe, literalmente. Ele não via. Ela estava ali, mas ele não via. Então, tá vendo como que é importante essa sintonia nossa? Essa sintonia do nosso espírito? Encarnado ou desencarnado? Encarnado, a gente vai... Nós somos espírito, né, gente? Vamos falar assim, vamos colocar... Nós somos o espírito, que estamos com essa roupa aqui, ó. Essa pele, esse tamanho, cabelo,
tá? Mas nós somos o espírito, entende? E aí esse espírito, ele é rodeado de outros espíritos desencarnados que a gente muitas vezes não enxerga. Mas, dependendo da nossa vibração, a gente vai puxando para a gente, como se fosse um imã, né? A gente vai atraindo aqueles mesmos, assim, parecidos, que vão nos acompanhar. Aí a gente fala assim, fiquei sabendo que os obsessores aí estão me acompanhando. Então, não sou eu. São obsessores. Me falaram que eu estou com obsessor. E é ele que está fazendo essas coisas. Não, mas espera aí. Antes desse obsessor chegar, você teve que abrir as portas para ele. Porque se você não abrir as portas para ele, ele não entra não, ele não chega não. Ele pode até querer, mas ele não consegue. Então, essa questão da sintonia, ela é muito forte. Muito mesmo. Às vezes a gente não tem noção de o quanto que isso influencia no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque nós enxergamos muito as coisas, mas é com os nossos olhos materiais. É o que eu realmente estou enxergando, literalmente. Certo? Só que a nossa encarnação aqui é muito mais que isso. É muito mais que nós que estamos aqui nesse momento, né? Além de nós, tem vários espíritos aí sentados aí e escutando o que a gente tem para falar. E muitas vezes encaminhados até mesmo por vocês, que chegam aqui e chegam com eles. Às vezes a gente, falando assim, às vezes parece complexo, mas é simples, sabe, gente? É simples. Por que é simples? Se a gente imaginar que somos espíritos que estamos encarnados, né? E estamos sendo acompanhados por outros, certo? E que dependendo da nossa vibração é que a gente vai atraindo esses outros para perto da gente. E aí a gente vai entendendo um pouco mais o que pode acontecer, né? Quando a gente começa a levar para esse lado mais natural. Não tem nada de sobrenatural, sabe? Às vezes a gente tem uma curiosidade muito grande, assim, dentro da doutrina espírita, principalmente aquelas pessoas que chegam, assim, de primeira, chega, às vezes por curiosidade, em saber, né, essa questão da espiritualidade mesmo. Mas não tem nada que é de sobrenatural. Não é sobrenatural. É natural. Contrário. É natural. Se queres, por sua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Vou falar o último parágrafo de novo. Não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Nenhum de nós será imune à lei. Qual lei? A lei da ação e reação. A lei do amor. Às vezes a gente fala assim, não, mas a lei da ação e reação é a lei do amor? É. Vocês podem chamar a lei da natureza, lei do amor, é a lei da ação e reação. Nenhum de nós estamos imune a ela.
Então, por isso que nós temos que prestar muita atenção, porque, primeiro, nós temos nosso livre-arbítrio, somos nós que escolhemos. Ah, tá, mas aí eu escolho. Tá, então eu vou escolher plantar abacaxi. Ah, então agora está na hora de você colher. Não, eu quero colher tomate. Não, ué. Você plantou abacaxi, como é que você vai plantar? Como é que você vai colher tomate? Não tem jeito. Então, na hora que você vai plantar, você vai escolher. É o nosso livre-arbítrio agindo em nós, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Deus nos dá a opção de escolher. A todo momento nós fazemos escolhas. Todo dia nós fazemos escolhas. Só que essa escolha, ela vai só até na hora que a gente vai colher. Porque você vai colher justamente aquilo que você plantou. Então não vale mais a gente reclamar de uma coisa que foi você que escolheu. Somos nós que escolhemos. E nós vamos colher. Somos nós que plantamos. E nós vamos colher justamente aquilo que a gente plantou. Certo? Aí nessa hora, o nosso livre-arbítrio não vai funcionar, não. Nessa hora, você vai colher aquilo que você plantou mesmo. Aí não tem livre-arbítrio, não. E outra, o livre-arbítrio, ele vai até o livre-arbítrio do outro. Que todos nós temos, não temos? Livre-arbítrio? Tá, mas aí eu vou sair fazendo e desfazendo, fazendo e acontecendo, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Pode até ser. Mas se você faz escolhas, se você escolhe certas coisas que você está interferindo no livre-arbítrio do outro, aí você vai entrar na lei de novo. Aí você não vai estar imune à lei novamente, que é a lei da ação e reação. Se você, com o seu livre-arbítrio, você prejudicou o outro, você não respeitou o livre-arbítrio do outro, daí você vai entrar na lei de novo. Existem até, gente, eu não sei se vocês já leram a respeito, até das reencarnações que são compulsórias. Porque, na verdade, assim, na maioria das vezes, faz-se um combinado, certo? Faz-se um combinado, todo um combinado antes de chegar aqui. Antes desse espírito chegar aqui. Até mesmo dos pais que vão ser tutores, né? Eles têm que aceitar essa vinda desse espírito aqui. Mas, às vezes, nós somos tão rebeldes, que às vezes a gente fala assim, não quero ir não, quero voltar não. Mas como assim? O seu processo tem que continuar, né? Vamos embora. O processo tem que continuar. Não quero voltar não. Deixa eu ficar aqui do lado de cá, que de cá é mais fácil. Não, mas você tem que ir. Aí chega um ponto que realmente a reencarnação, ela chega no processo até mesmo de ser compulsória. Ah, mas e o livre-arbítrio? Até o livre-arbítrio também, ele tem limite. Ele tem limite. Se aquele espírito vai se recusar a evoluir, ele já entrou no processo. Como é que ele vai parar? O parar não pode. O parar não existe. Aliás, o regredir, né? Parar até pode. Estacionar acontece. Do espírito, às vezes, estacionar por um tempo e ficar. Regredir nunca. Mas a gente tem que continuar o processo. Porque senão perde o significado, né? Que muitas vezes acontece com a gente aqui. A gente para e fala assim, mas está sem sentido, às vezes, né? Está sem sentido o meu processo aqui. Não está tendo muito sentido. Não estou sentindo que está bacana. Porque nós estamos infringindo, né, essa lei que ele veio mostrar para a gente. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre a do obreiro honesto,
aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha de que se envergonhar. Então, o que a gente tem que fazer? Sermos honestos, cumprirmos a nossa missão, né? Não desanimarmos de caminharmos e realizar a nossa missão aqui, o nosso trabalho, e pronto, e sermos honestos, e pronto. É isso, o caminho é esse. Né? O que Deus espera de nós é somente isso. Ô, gente, então, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, viu? E quem quiser voltar na leitura depois, 132, dá uma lida em casa, é sempre bom a gente reler, né? Porque vem outras ideias diferentes, a gente vai entendendo mais, a gente vai encaixando mais ainda naquilo que a gente vive, o nosso processo hoje, a gente vai entendendo mais, a gente vai se acalmando, a gente vai se aceitando, né? Porque a intenção é essa, é que nos atinja mesmo, é que chegue até os nossos corações, porque se não for para isso, não faz sentido estudo algum. Não faz sentido eu saber o que Jesus passou, como que foi mandado por Deus, não sei o que mais, se a gente não tiver uma consequência disso nas nossas vidas hoje, nesse mundo hoje de provas e expiações. Muito obrigada a todos, uma boa noite aos internautas também.